Olá, meu nome é Bella Wild e sejam bem-vindos a mais um episódio de Wild Delícias Retrô. Bem, meninos e meninas e todos aqueles intermediários, no nosso último episódio a gente fez uma receita dos anos 50, 60, que era uma gelatina de frango. Hoje eu resolvi voltar um pouquinho mais na máquina do tempo, então nós vamos fazer uma receita do final do século XIX. É um doce. É uma torta de macarrão. Meu Deus, o macarrão é salgado, o que você vai fazer? É uma sobremesa, uma massa. A gente vai cozinhar esse macarrão em leite e depois fazer toda uma calda aqui com ovos, açúcar, manteiga e passas. Essa é uma sobremesa que faz parte de um livro que chama... Esqueci o nome do livro, peraí. Essa sobremesa faz parte de um livro que chama Doceiro Nacional. É um livro de 1895 e eu consegui esse livro digitalizado pelo projeto Brasiliana da USP. Inclusive eu recomendo para vocês, vou deixar um link em algum lugar aqui para vocês poderem acessar. Eles têm toda uma coleção de documentos históricos antigos digitalizados. E dentre essas coleções nós temos os livros de receita. Dei uma vasculhada, procurei uma receita estranha, porque é isso que a gente faz nesse canal. E achei essa receita então com macarrão doce, pra gente poder fazer juntos, tá bom? Essa receita, como vocês podem ver, tem ingredientes bastante simples e acessíveis. Ingredientes também muito próprios da própria colonização do Brasil. A receita, como vocês vão ver aqui na tela, eu vou deixar na tela para vocês darem uma olhada, ela não tem nenhuma indicação de medidas e ela não tem nenhuma indicação, por exemplo, exata de uma forma que eu usaria. Eu comecei a buscar essa receita em outros livros e encontrei esta outra aqui, que chama Timbali de macarrão à italiana. Um timbali é o nome espanhol, latino, do tímpano. Um instrumento que era utilizado em orquestras da época, em grupos musicais. Por ser uma receita num timbali à italiana, o que eles querem dizer com isso? Eu precisaria usar uma forma que lembrasse em profundidade esse tipo de instrumento. A forma moderna que eu encontrei é essa daqui, por exemplo, de cheesecake. É ela que eu vou usar por ter um fundo removível e ser mais fácil de eu poder utilizá-la. A gente fez algumas adaptações, mas eu estou tentando me manter fiel à primeira receita. Eu só estou batendo ela com a outra para que a gente possa complementar essas informações. É interessante a gente ver que os livros de receita eles não têm as características de hoje em dia, de tudo ser muito preciso e muito exato. Muito se fazia meio que no olho, sabe? Então assim, pode ser que essa receita dê errado, assim como eu fiquei com medo da gelatina de frango, eu não estou prometendo nada, tá? Antes da gente começar, então, eu quero falar um pouquinho pra vocês. Como vocês sabem, eu sou historiadora também, e eu queria falar um pouquinho então desse contexto dessa receita. A confeitaria no Brasil, ela vai surgir em meados do século XVIII, no nosso período ainda colonial. Século XVIII, lembrando, anos de 1700. Essa confeitaria surge com a popularização dos engenhos de açúcar. Então nós temos um país que tem muito açúcar sendo produzido. Então esse açúcar acaba entrando na alimentação desses brasileiros. Tanto daqueles colonos que vieram de Portugal, assim como os colonizados aqui, o açúcar começa a permear essa sociedade, apesar do seu preço ser muito variante. Lembrando, claro, como afirma o antropólogo Martim César Tempaz, que os indígenas também tinham sobremesas. Então a gente tem que sair também desse nosso preconceito que existe na historiografia, de que só quando os portugueses chegaram para cá que veio a civilização, que veio a modernidade. Isso não é verdade, no sentido da culinária dos alimentos. Os indígenas já produziam suas sobremesas assando as frutas para que a doçura dessas frutas ficasse mais acentuada, ou utilizando farinha de mandioca, ou até mesmo domesticando abelhas para conseguir produzir mel nas suas sobremesas. Então a gente já tinha sobremesas nacionais na época em que os portugueses chegaram no Brasil. Uma das características da receita de hoje, para que ela seja bem portuguesa, é a presença dos ovos. Os ovos são um produto que era muito produzido em Portugal no século XVIII e no século XIX, e era exportado para toda a Europa. Então os ovos aparecem na culinária portuguesa bastante por causa disso. A gente tinha uma potência europeia que produzia esse tipo de ingrediente. Em Portugal... Ai, que susto! Em Portugal, os ovos eram utilizados principalmente nas comunidades religiosas. Nas casas, a gente já utilizava a clara para engomar roupas, para clarificar o vinho, para produzir vinho branco e também na fabricação de hóstias. Só que as gemas sobravam. Então, nas comunidades religiosas, as freiras, as irmãs utilizavam muito essas gemas para a alimentação dos animais da fazenda, mas ainda assim existiam gemas que sobravam disso tudo, nessa equação toda. Elas pegaram então essa sobra e começaram a incorporar na confeitaria, junto com o açúcar, que já era muito produzido pela nossa colônia.
Então a gente tem uma sobra excessiva de gema e de açúcar. Assim surge a culinária portuguesa, que tem tanto ovo na sua composição. Esse complemento de renda feito por essas mulheres através dessas sobremesas, da venda dessas sobremesas, o pesquisador Fabiano Della Bona diz que inclusive causou um problema na comunidade religiosa portuguesa, porque na época de Natal, de Páscoa, de feriados religiosos, as freiras às vezes passavam mais tempo produzindo sobremesas para vender para a comunidade do que rezando. Então a gente teve algumas decisões aí tomadas pelo alto clero para proibir elas de fazerem sobremesa nessa época, porque elas não estavam rezando o suficiente. Por que acontece essa história gigantesca toda? Porque são esses religiosos que produzem essas sobremesas que vão vir para o Brasil desde o começo da colonização. E eles vão circular nas comunidades locais, trazendo essa herança da culinária portuguesa, da confeitaria portuguesa. Aqui eles vão encontrar o mel e novas frutas. Então começa-se essa miscigenação da cozinha brasileira. O primeiro encontro com os indígenas e depois com a chegada dos africanos, a cultura africana traz também toda a sua influência. As sobremesas brasileiras não são mais tipicamente portuguesas, inclusive no século XIX. A gente tem uma presença muito forte da mão do indígena e da mão do negro na cozinha. Então é importante que a gente resgate também essas heranças. Eu não quero fazer uma receita aqui pra vocês que eu tirei do infinito e dizer que é uma receita portuguesa do século XIX. Eu quero trazer esse contexto para que a gente possa discutir tudo isso também. Existem vários cronistas que discutiram essa questão da sobremesa no dia a dia do brasileiro do século XIX. O almoço era às 9 da manhã, o jantar às 2 da tarde e existia uma ceia às 7 da noite. Só que os cronistas da época dizem que os brasileiros consumiam muito doce, o tempo todo, inclusive até como uma refeição completa, não só como sobremesa. Então o paladar do brasileiro sempre foi muito doce. Inclusive, se você parar para pensar nos estrangeiros que provam sobremesas, a gente tem vários vídeos disso aqui no YouTube, eles sempre acham tudo muito doce, mas o nosso paladar, ele é socialmente construído. E é importante que a gente leve isso em conta também, sempre que a gente estiver fazendo alguma sobremesa histórica. Além disso, a sobremesa sempre foi atrelada à cozinha, à mulher, à feminilidade. Os homens estavam mais atrelados às carnes, às sopas, aos assados. Então é muito curioso como eu fazer uma receita dessa, por exemplo, seria uma atitude tipicamente feminina. Eu sou um homem de peruca. Então, levem isso em consideração. Bem, então sem mais delongas, agora que eu já fiz um podcast praticamente com vocês, a gente vai dar início à nossa receita, à nossa torta de macarrão doce. Então a receita é a seguinte: ferve-se uma porção de macarrão em leite e, estando cozido, tiram-se os pedaços e deixa-se escorrer. Mistura-se depois o macarrão com 6 gemas de ovos, batidas com 2 colheres de açúcar. Reparem na grafia que era diferente na época, tá? Açúcar é com 2 S, enfim, vocês vão ver que se aquele seu amigo não respeita a norma ortográfica, ele está escrevendo de forma histórica. Vamos respeitar a diversidade linguística, viu? É com você mesmo. Mistura-se depois o macarrão com 6 gemas de ovos batidas com 2 colheres de açúcar e outro tanto de manteiga de vaca. Deita-se tudo em uma forma guarnecida no fundo e nos lados, com uma camada de massa folhada, sobre a qual se põe uma camada da grossura de um dedo, de uma mistura de açúcar, queijo ralado e passas, em porções iguais. Põe-se o macarrão por cima dessa outra camada, da mesma mistura, e finalmente uma tampa de massa folhada. Coze-se em forno quente e enfeita-se à vontade. Como nós não temos medidas na receita, eu vou usar 250 gramas de macarrão. Eu peguei o macarrão tipo tricolore, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho na nossa sobremesa, mas eu acho que você pode usar qualquer macarrão. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, não sei porque vocês prestam atenção no que eu vou deixar ele já aqui, preparadinho. Mas antes de mais nada, eu preciso ferver o leite, para que quando eu coloque o macarrão, o leite já está fervendo e ele começa a cozinhar igual. Ele não aconteça que nem na nossa outra receita. Ele não pode ir cozinhando conforme o leite, que no caso está substituindo a água, vai esquentando. Ele já tem que estar fervendo quando eu descer esse macarrão para cozinhar. E ele vai cozinhar por 7 minutos. Então vamos ferver o leite agora. Então agora eu vou utilizar 2,5 litros de leite para a quantidade de macarrão que eu tenho. É muito leite, eu sei, eu não vou jogar ele fora depois dele ferver, eu vou guardar, reservar ele para fazer um doce depois. Não hoje, mas eventualmente, tá bom? Então tá bom. Não me julga, não fala que eu tô estragando as coisas. Vamos lá. Então eu coloquei o leite aqui, na verdade eu só precisei de 2 litros, assim meio que de olho. Eu vou deixar ele fervendo e aí a gente coloca o macarrão, deixa cozinhando por 7 minutos e depois eu escorro o macarrão. É rapidinho.
vou ficar aqui, né? Porque nos tempos que a gente tá, não é como se eu tivesse muito o que fazer. Inclusive, lavem as mãos, pelo amor de Deus, lavem as mãos. No lugar de mandar nude, manda o seu amigo lavar a mão. É o mínimo que você pode fazer. Pensa no próximo. O próximo vídeo que eu vou gravar, gente, é sobre a pandemia de 1918, comparando com a nossa epidemia atual, tá bom? Um assunto bem light, bem leve, pra gente assistir em família com todo mundo, tá? Um beijo. Olga, você tá grávida de quem? Tô grávida da democracia e ela tá prestes a nascer. Peguem suas armas. Destruam o patriarcado! Tá fervendo muito, tipo, demais o leite. E eu acho que vai dar merda. Enquanto o macarrão tá cozinhando e eu tenho esses minutinhos, eu untei a forma da torta, com manteiga mesmo. E aí agora eu vou abrir a massa folhada, porque eu comprei a massa folhada pronta porque eu não sei fazer e eu não ia ficar rolando massa uma em cima da outra por 15 anos, entendeu? A gente abre essa massa então, super bonitinho. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é do negócio ali, viu? Do caldeirão, viu meninas? Eu vou medir mais ou menos então, aqui eu consigo marcar com ela, ó. Olha que graça! Isso aqui é pra você, viu, professor que disse que eu nunca ia conseguir fazer coisa na aula de geometria? Olha esse círculo aqui, enfia na sua... Ó, tá vendo? E agora eu vou fazer a circunferência aqui em volta. Vai falar, ai Vitor, não é assim que faz. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Me ensina! Mentira, não me ensina não, que eu não quero ficar dando comentário de gente presunçosa. É rústica, gente. Quando você tá fazendo e tá dando errado, você fala que é rústica. Uma torta rústica, porque é do século XIX. Não existiu o jacan no século XIX, entendeu? É horroroso esse negócio aqui. Mas tudo bem, gente. O importante é ter autoestima, vai ficar tudo bem. Ó, tá mais ou menos assim. Velho, não tá bonito, não vou dizer que tá bonito, mas eu acho que vai ficar... Como é uma massa folhada, ela vai crescer ainda, vai ficar uma coisa meio moderna, assimétrica, desconstruída. Desconstruída, assim como eu e todo esse público incrível que são vocês. Um beijo pra vocês, lavem as mãos. Bem, já deram 7 minutos. Está uma bolha de leite gigantesca aqui. Mas antes de escorrer esse macarrão, eu vou furar a nossa forma e deixar essa massa folhada descansando de acordo com as instruções da embalagem dela. Não da receita maravilhosa que a gente está seguindo. Ó, eu vou fazer pequenos furinhos assim, para a massa não subir demais. E aí eu deixo ela descansando na geladeira enquanto eu faço o resto da receita. Então, 6 ovos, a gente vai quebrar 6 ovos, colocar aqui na forma, separando as claras das gemas. Para isso eu vou usar um copinho para conseguir fazer isso. Deixar as claras aqui e colocar as gemas ali. Uma gema. E agora mais 6 vezes isso. Legal, que bacana. Estou misturando então o açúcar, 2 colheres aqui com a gema e um pouco de manteiga, tá? E a gente bate juntos. Vou usar isso de manteiga. Agora a gente mistura esses ingredientes antes de misturar com o nosso macarrão que a gente vai escorrer ali do leite. Nossa, ficou cheio, olha. Gente, é a nata. Bem, essa nata, então, eu vou separar esse macarrão agora, escorrer ele ali na pia, e aí eu vou colocar ele junto com a mistura de ovos e de açúcar que a gente fez. Está cozido, aparentemente, e aí eu vou colocá-lo aqui. A gente só tem que misturar razoavelmente rápido, porque eu não quero que cozinhe os ovos que estão embaixo desse macarrão, as gemas, não é mesmo? A gente vai misturar agora com os ovos, ó. Mas o cheiro é bom. Eu vou pré-aquecer então essa massa folhada que estava descansando na geladeira. Ela já estando pré-assada, eu coloco os recheios, a gente monta a nossa torta e aí eu levo ela de novo pro forno para terminar de cozinhar. Em fogo baixo por 20 minutos. Enquanto isso eu vou preparar aquilo que vai em cima da massa, que é a mistura que vai ser a segunda camada da torta, além do macarrão. Nessa segunda mistura que vai na torta, a gente vai colocar um tantinho de açúcar, que eu tô colocando no olho mesmo, ó. Queijo ralado, que eu quis pegar o queijo parmesão ralado, eu vou ralar ele, inclusive, mais um pouquinho. E passas. E é isso, vamos misturar e vamos ver o que vai dar. Eu
pré-assei aqui ela, então ela já está começando até a subir. E agora vamos rechear. Bem, eu vou então agora colocar a primeira mistura, que é a de queijo, açúcar e passas, e aí eu coloco o macarrão em cima. Como a massa deu uma desinflada, eu achei que ia até ser pouco essa mistura aqui, essa quantidade, mas pelo jeito vai ser suficiente. Eu vou aproveitar o que sobrou da massa folhada então e vou fazer umas tirinhas assim pra ver se a gente consegue dar uma enfeitadinha. Vamos ver se vai dar certo. Eu fiz uma trancinha bem safada, assim, que eu não sei mexer muito com massa, né, gente? Ah, gente, agora sim, entrega na mão de Dionísio, sei lá, e vai. Não, Nossa Senhora de Fátima, com a receita portuguesa. Ó, então ela ficou assim, tá crua ainda em cima, né? Vou colocar no forno e aí eu vou deixar em temperatura média baixa até eu sentir que a massa, tipo, dourou, assim. Não tem tempo também na receita, e nem temperatura, né? Lembrando que eles utilizavam fornos e fogões, enfim, que não tinha também essa regulagem de temperatura na época tão precisamente. Então eu vou meio que no olhômetro. Até agora tá dando certo, vamos ver depois o resultado final. E aqui está nossa bela torta de macarrão. Ela deu umas queimadinhas do lado, mas acredito que seja por causa do açúcar que caramelizou. A gente consegue ver as camadas de queijo derretido, a gente consegue ver que ela tá bem colorida. E pelo macarrão ser tricolore, ela tá com cor de torta de vegetais, é muito engraçado assim. Essa torta então ficou cozinhando mais ou menos por 1 hora, tá? No fogo médio. E agora eu vou cortá-la e vamos prová-la. Eu fiz até um cafezinho pra acompanhar, porque eu tô muito brasileira hoje, entendeu? Eu vou pré-cortar com uma faca de pão, porque é massa folhada, tem macarrão, tô sentindo que, né? Crocante aqui o negócio. Gente, não é uma torta muito prática não, viu? Olha, o processo de desenformar pela questão da forma ser daquele jeito foi relativamente simples, né? A nossa última receita eu achei que ia ser horrorosa e ela foi muito aceitável. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui, aqui, ali, em qualquer lugar que aparecer. Porque eu fiz uma gelatina de frango, né, dos anos 60. Eu achei que ia ser uma coisa super nojenta e horrorosa e na verdade foi até que ok. Eu gostei bastante. Agora vamos lá, vamos ver se essa daqui deu certo então. Ai, ela tá pingando um caramelo ainda, talvez seja uma gema. Não é muito promissor isso não, né, gente? Parece uma calda. Eu vou provar essa calda primeiro, vocês me dão licença, viu? O sabor é de doce de ovo mesmo, português, sabe? Tem bem gosto português. Não, uma gracinha, olha, com cafezinho. Quero tentar pegar uma camada de tudo. Tudo bem que eu tô destruindo o negócio todo, né? Vamos lá. O gosto é muito similar ao strudel. Como a massa é folhada, a gente tem essa calda de açúcar, ovos, as passas, tem gosto de strudel. E é muito engraçado como o parmesão e o queijo remetem a essa coisa de sobremesa, de um pouquinho agridoce. Então dá a impressão que eu tô comendo um strudel de maçã. Muito bom, eu gostei. Achei uma sobremesa diferente. Ela até que é razoavelmente fácil de fazer, só sujou uma louça do c... O macarrão, ele dá uma textura um pouquinho crocante em cima, onde ele tá queimado. Por ele ser com esse desenho, ele ter essa forma, ele dá uma textura a mais, além da crocância da massa folhada. Então é uma receita bastante colorida. Talvez seja uma receita que possa atrair até um olhar infantil, sabe? Talvez as crianças queiram provar essa receita. E é legal a gente também variar o paladar, né? Apresentar paladares novos para as crianças. E contar que talvez, olha, na época da vovó, da sua bisavó, sabe? Faziam-se receitas assim. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Espero que vocês tenham curtido a receita. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal. Então o nosso conteúdo vai ter sempre essa questão histórica e problematizando para os dias de hoje. Um beijo,
Se cuidem, por favor, fiquem em casa se vocês puderem. Logo logo a gente sai dessa e vamos se distrair, vamos se divertir, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau!